Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou passar um treinamento de mineração básico para quem usa o T-Rex Miner com várias GPUs e quer deixar de usar o MC Afterburner para controlar a curva de ventoinha, né, e overclock para as placas. Então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Aprender como configurar o T-Rex Miner para várias GPUs, como configurar o overclock para cada placa. Você tem placas diferentes, então cada uma você vai ter uma frequência diferente. Às vezes mesmo placas iguais, elas acabam tendo que você ter uma diferença ali do overclock. E como configurar a fan para cada placa, né? Uma velocidade fixa para a fan e como configurar a temperatura para cada placa, que isso vai permitir que a fan trabalhe num sistema como se fosse a curva, né? A configuração de curva do MC Afterburn. Então vamos lá, direto ao ponto. Eu tenho aqui a minha linha de comando, né? Então essa aqui é a minha linha de comando padrão, como todos já conhecem, e aqui tem uns elementos diferentes que é o que nós vamos alterar. Eu coloquei aqui de uma forma mais simples, né? Eu peguei a linha de comando, colei e só coloquei os lados lado a lado aqui para explicar como funciona. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, o minerador ele entende as placas, né, nos slots como unidade, a GPU 0, GPU 1, GPU 2 e assim sucessivamente, né? Se você tem mais placas, até 4, 5, 6, ele vai entender ali, você segue GPU 3, 4 e 5. Então, tudo bem. E como você vai fazer? Primeiro você tem que identificar no seu computador qual é cada uma. Então, quando você abre o minerador, lá ele já te mostra. GPU 0 é a sua 3060, GPU 1 é a sua 1660 e assim por diante. E você pegando essa identificação e você já tendo um valor de overclock que você quer usar em cada uma, como que você vai configurar? Então, você vai colocar esses comandos aqui, ó. Então, no caso, lock clock, assim como está escrito aqui, ele é para você fazer aquela configuração de core clock, quando você vai travar o core da placa. Se você pegar mais alguns vídeos no YouTube, tem um pessoal fazendo isso. Tem algumas placas que você usa qual é a frequência que você vai travar ali o clock, que daí ele não fica oscilando, né, o core clock da placa, então isso faz com que ela gaste uma corrente, uma tensão mais estável, então ela não fica oscilando no consumo. Isso faz ela reduzir mais o consumo. Isso você não precisa mais usar o power limit. Então se você travar o clock da placa, você não precisa mais utilizar o power limit. Ela vai trabalhar na sua melhor eficiência. E cada placa tem um valor específico ali que ela trabalha bem. mClock. mClock é da memória, então é o overclock da memória. Então aqui você vai colocar os valores das memórias das suas placas. Tá vendo que eu tenho aqui que é menos 502? É que essa é uma memória Inix que eu tenho, então você usa menos 502. Para mim aqui que está assim. Fan. Essa forma aqui que você digita, traço, traço, fan, você vai setar a fan por velocidade, por porcentagem. Então, no caso aqui eu estou uma 90%, 65% e 65%. Ou, se você quiser não travar a velocidade da fan e deixar que a fan trabalhe de acordo com a temperatura, o que a maioria prefere, né? Eu estou aqui numa sala com ar-condicionado, então a temperatura para mim é mais estável. Eu achei melhor trabalhar assim para eu ter até um controle de ruído diferenciado. Para mim ficou melhor, para mim funcionou. Agora para você esse sistema aqui não vai funcionar, então talvez você tenha que usar esse sistema aqui da temperatura. Então, como funciona para eu encontrar pela temperatura? Aí seria o mesmo, né? Traço, traço, fan, espaço, T, dois pontos, qual é o valor alvo da sua temperatura. No caso aqui eu coloquei como exemplo 50 graus. Ah, mas eu quero 45, então você digita 45 e ela vai procurar manter a placa, o core, né, o chip da placa a 45 graus. Ela não mantém estável, tá? Os testes que eu fiz, ela oscila. Então, se eu coloco 55, às vezes ela chega até uns 53, por exemplo, né? Ou se eu coloco 53, ela já chegou a uns 56. Então, ela tem uma oscilação porque o autofan que o T-Rex comanda, ele não é tão linear quanto você consegue fazer no MSI Afterburner. Aqui ele é um pouco mais espaçado, então ele não seta por exemplo, de 1, 2, 3% ali, não. Ele dá uma crescida um pouco mais, um espaçamento um pouco maior. Isso é o que eu percebi.
Então por isso que eu resolvi travar na velocidade que para mim ficou bom. Então, para você que usa várias placas, você precisa fazer dessa seguinte forma. Identificou qual é a sua GPU, qual é os parâmetros de overclock para cada um, você vai colocar assim. Para a sua GPU 0, você vai colocar o valor, vírgula, o valor para a próxima GPU, vírgula, o valor para a próxima GPU. Tá? No memory clock é a mesma coisa. Então você coloca mclock, espaço, um valor para a GPU 0, vírgula, o valor para a segunda GPU e o valor para a terceira GPU. E assim por diante. Mesma coisa na temperatura. Na velocidade das fãs, se você quer regular elas individuais, por exemplo, eu tenho duas que estão tá a mesma velocidade e uma que está a velocidade mais alta. Ou, se você quiser temperatura, se você quiser a mesma temperatura para todas as placas, você coloca dessa forma, T dois pontos e o valor. Aí você não precisa colocar vírgula. Se você quiser colocar vírgula, ela vai colocar a temperatura individual para cada uma. Quando você coloca nessa forma aqui, um valor só, ela entende que essa temperatura é esse alvo para todas as placas que você tem instalado no sistema. Então, no caso, na temperatura faz mais sentido assim, né? Do que você colocar no clock. Então, basicamente é isso. E aí, como você vai fazer? Vai pegar esse texto aqui e você vai colocar aqui, ó, na sequência, dessa forma. Então, vamos lá para a linha de comando, né? Então, na linha de comando, ele vai ficar assim, ó. Memory clock, espaço, 1300,950, menos 502, porque é a minha memória Unix, né? Aqui a fan, espaço, 90,65, pode ser a velocidade que você quiser, né? O que ficar dentro para você. Esse aqui é o meu exemplo que funciona para as minhas placas. E aqui o Core Clock, né? 1450,1050,1150. E aí as outras configurações conforme você usa aí na sua rig. Bom, pessoal, para finalizar, vamos abrir aqui o minerador para ver como ele funciona, né? Então, quando você vai abrir, ó, dá 2 cliques no minerador, aí ele vai abrir essa telinha aqui que você pode fechar, tá? E aí ele vai carregar, ó. GPU 0, eu tenho uma 3060, então ele está lá, ó. Fan 90%, mclock 1300, core clock 1450. A GPU 1 é minha 2060 Super, 65% de fan, 950 a memória e o Core 1050. E a minha GPU 2, que é a minha 1660 Super, fan 65%, memória menos 502 e Core Clock 1150. Se olhar aqui, é isso que está lá, ó. mclock 1300, começa com 1300. Na verdade está errado aqui, né? Aqui, 1450, o Core Clock, 1050 e 1150, 1050 e 1150. E aqui, Memory Clock 1300, 950 e 1502. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo porque é um pouco detalhado as coisas, mas está lá. Minerando, funcionando, conectado, tudo certinho. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha tirado dúvidas de quem tem essa dúvida, né? Como fazer. Se eu puder ajudar de alguma outra forma, se quiserem que eu faça um vídeo melhor, explicando melhor essas configurações, me peçam, digam as dúvidas. Eu vou fazer o meu esforço para tentar gravar de uma forma melhor para vocês. Aqui, ó, já deu o primeiro status. Então tá aqui, ó, temperatura, a fan, né? E tá aqui a potência. E tá aqui ela minerando perfeitamente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu. Fui!